Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 15. Voltemos agora ao nosso assunto. Essa quietude, recolhimento da alma, que se torna muito perceptível pela satisfação e paz que infunde, vem acompanhada de um grandíssimo contentamento e sossego das potências e de muito suave deleite. Tendo chegado a esse estágio, e porque não conhece nenhum outro além dele, a alma parece que não lhe resta mais nada a desejar. E, tal como São Pedro deseja fazer ali a sua morada, não ousa se mover no mais mínimo que seja, porquanto lhe parece que lhe há de fugir das mãos aquele bem, e nem mesmo respirar quereria. Não percebe a pobrezinha que se por si mesma nada pode para alcançar aquele bem, mesmo capaz ainda será de conservá-lo, além do tempo que o Senhor lhe permitir. Neste primeiro estado de recolhimento e quietude, como já afirmei, o entendimento e a memória não são ausentes, ainda que possam andar distraídos. Tamanho é o contentamento da alma por estar junto a Deus, que, em seu primeiro recolhimento, a vontade lhe encarrega de trazer essas duas potências de volta ao estado de quietude. Porque, embora não esteja ainda completamente submersa, a vontade está tão bem ocupada que, por mais diligências que essas potências empreguem, não lhe podem tirar o seu contento e gozo. Antes, pelo contrário, sem qualquer esforço de sua parte, ela ajuda a evitar que se apague essa pequena centelha de amor por Deus. Que Sua Majestade me conceda o dom para explicar isso claramente, pois embora sejam muitíssimas as almas que chegam a esse estado, pouquíssimas são as que passam adiante, e não sei de quem é a culpa. O certo é que Deus não é o culpado, pois, visto que Sua Majestade nos concede a dádiva de avançar até esse ponto, não teria Ele por que deixar de nos conceder muitas outras, a não ser por faltas de nossa parte, isso é, por nossa própria culpa. E importa muito que, ao chegar aqui, a alma conheça a grande dignidade em que se encontra, o grande favor que o Senhor lhe tem feito, de maneira que, com boas razões, poderíamos dizer que ela já deixou de ser terrena, pois parece que Deus, em sua bondade, a fez cidadã do céu, a menos que se veja impedida por suas próprias faltas. Desventurada será se voltar atrás. Penso que, se fizer, começará a declinar, como aliás teria acontecido comigo, não tivesse sido salva pela misericórdia do Senhor. É que, via de regra, segundo penso, isso só pode ocorrer devido a culpas graves, pois é impossível que alguém desperdice tão grande bem, a não ser quando acometido por uma grande cegueira causada por muito mal. E assim as almas a quem Sua Majestade concedeu tão grande dádiva, que chegarem a esse estado de gozo, que por amor do Senhor se conheçam e tenham muito cuidado, adotando uma humildade e santa presunção, para não voltarem aos caldeirões do Egito. E se por sua fraqueza e maldade, sua natureza ruim e miserável, caírem como eu caí, tenham sempre diante de si o bem que perderam. Conservem suas sujeiras e andem com temor,
e têm boas razões para temer, porque se não voltarem à oração, irão de mal a pior, sofrendo o que eu chamo de uma verdadeira queda, que nos faz odiar o caminho por onde se ganhou tanto bem. Ao me dirigir a estas almas, não digo que não há de ofender a Deus e cair em pecado, ainda que em boa razão deles haveria de se guardar muito quem começou a receber essas dádivas, pois somos miseráveis pecadores. O que lhes aconselho fortemente é que não deixem de rezar, pois é pela oração que entenderão o que fazem e receberão do Senhor o arrependimento e a força para reerguer. Devem crer e manter-se firmes nessa crença, porque longe da oração, segundo penso, muito grande é o perigo que correm. Não estou certa se entendo o que digo, já que, como tenho dito, julgo por minha própria experiência. Essa oração é, portanto, uma pequena centelha do verdadeiro amor pelo Senhor que ele começa a acender na alma. E sua vontade é que ela vá compreendendo a natureza desse amor pleno de contentamento, dessa centelha de quietude e recolhimento, desde que, é claro, isso seja manifestação do Espírito de Deus, e não um prazer qualquer dado pelo demônio ou procurado por nós mesmos. Embora qualquer pessoa que disso tenha experiência entenda imediatamente que isso não é algo que se possa adquirir. É sabido que nossa natureza é tão ávida de coisas saborosas que tudo quer provar. Porém, essa natureza não tarda a esfriar, porque por muito que se queira começar a fazer arder o fogo para alcançar esse contentamento, parece que essa avidez, ao contrário, não faz outra coisa senão jogar água para o apagar. Essa centelha acesa por Deus, por íntima que seja, faz muito ruído, e se a alma não a extingue por sua culpa, é ela que começa a atear o grande fogo, que, como direi mais adiante, lança de si as chamas do grandíssimo amor de Deus, que Sua Majestade faz arder nas almas perfeitas. Esta centelha que Deus cede à alma é um sinal ou penhor de que Ele já a escolheu para grandes coisas, desde que ela mesma se prepare para as receber. É uma grande dádiva, muito maior do que poderei dizer. Isso para mim é de grande lástima, porque, como digo, conheço muitas almas que chegam até aqui, ao passo que aquelas que conseguem ir além daqui, como seria de se esperar, são tão poucas que me causa vergonha dizê-lo. Não quero dizer que sejam realmente poucas, pois devem existir muitas delas, já que Deus não nos sustenta sem um propósito. Digo apenas o que tenho visto. Quisera eu muito avisá-las de que procurem não esconder seu talento, pois parece que Deus as quer escolher para proveito de outras muitas, sobretudo nestes tempos em que Ele necessita que seus amigos sejam fortes para poder sustentar os fracos, que se considerem como amigos aqueles que se reconhecerem como agraciados com este dom, desde que saibam cumprir as obrigações que mesmo no mundo se exigem de uma boa amizade. E se não for assim, como já disse, que tenham medo de fazer mal a si mesmo, e queira Deus que seja apenas a si mesmo. O que a alma tem de fazer nos tempos desta quietude é apenas andar suavemente, sem ruído. Por ruído, entendo o andar com o entendimento em busca de muitas palavras e reflexões para agradecer a Deus por esse benefício e amontoar seus pecados e faltas para que ela mesma perceba que não o merece.
Tudo isso põe-se em ação neste momento. O intelecto cria suas representações e a memória se torna ativa. E isso ao ponto de, às vezes, essas potências se me tornarem cansativas, pois, apesar de eu ter pouca memória, a verdade é que não consigo subjugar. É preciso que a vontade, com serenidade e sensatez, entenda que não nos podemos relacionar devidamente com Deus valendo-nos de nossas próprias forças, e que estas são como grandes troncos de madeira indiscriminadamente amontoados, que para mais nada servem senão para abafar essa centelha. Que a alma o reconheça e diga com humildade: Senhor, que posso eu aqui? Que tem a ver a serva com o Senhor? Que tem a ver a terra com o céu? Ou outras palavras que lhe venham à mente e que não deixem dúvidas de que é a verdade o que expressam, e que a vontade não faça caso do intelecto, que é um grande impertinente. E caso ela queira comunicar ao intelecto seu contentamento, ou se esforce para recolhê-lo, muitas vezes a alma se verá nesta união de vontade e sossego, enquanto tão desbaratado fica o entendimento. Assim, portanto, mais vale que ela, digo, a vontade, deixe-o e não a persiga, mas fique a desfrutar daquela dádiva, recolhida como uma sábia abelhinha, pois caso saíssem todas para tentar trazer umas às outras para dentro da colmeia, muito difícil seria que produzisse qualquer mel. Perderá muito a alma se não tem cuidado nisso, especialmente se o intelecto for perspicaz. Porque quando começa a dialogar consigo mesma, por muito que seja, e a buscar razões, uma vez que estas sejam bem elaboradas, logo começará a imaginar que está fazendo alguma coisa. Nesse caso, a razão cabe apenas entender claramente que não há nenhuma razão para que Deus nos conceda tão grande dádiva, a não ser a sua própria bondade. E vendo que estamos tão perto da sua majestade, basta pedir-lhe favores e rogar-lhe pela igreja, por aqueles que se encomendaram a nós e pelas almas do purgatório. Não, no entanto, com ruídos de palavras, mas com o terno desejo de que ele nos possa ouvir. Essa é uma oração muito abrangente, com a qual se alcança mais do que com muita reflexão do entendimento. Que a vontade para avivar este amor desperte em si certas razões que a própria razão lhes apresentará quando perceber a si mesma tão melhorada. Que realize também certos atos de amor por aquele a quem tanto deve, mas sem permitir, como tenho dito, que o intelecto produza qualquer ruído em sua busca de grandes coisas. Para acender este fogo, umas palhinhas aqui postas com humildade, e serão menos do que palhas se formos nós a pô-las, mais adiantam do que um amontoado de lenha, ou seja, pilhas de raciocínios muito doutos que, a meu ver, abafarão a centelha num instante. Isso será bom conselho para os letrados que me encomendaram este escrito, porque, por bondade de Deus, todos chegarão a este estado, e pode ser que se dediquem seu tempo a aplicar versículos das Escrituras, mas ainda que não encontrem qualquer dificuldade e fazem uso de suas letras antes e depois da oração, parece-me que terão muito pouca necessidade delas durante o tempo em que estiverem efetivamente a rezar, a não ser com a finalidade de arrefecer a vontade. É que o intelecto, por se ver tão perto da luz, enxerga
Então, com tanta claridade, que até eu, sendo quem sou, pareço outra. E assim tem-me acontecido, que estando eu nesta quietude, apesar de não entender quase nada do que rezo em latim, especialmente no saltério, não só passei a entender o texto em língua vulgar, mas descobri que, para meu grande deleite, consigo até mesmo penetrar no sentido mais profundo do texto. Não levemos em conta aqui as situações em que esses homens letrados tenham de pregar ou ensinar, porque então será bom que façam uso de suas letras, a fim de poderem ajudar pobres e ignorantes como eu. Pois coisa muito importante é a caridade, assim como esse cuidado constante com as almas, quando motivado unicamente pelo amor de Deus. Nesses períodos de quietude, portanto, que deixem descansar a alma em seu remanso, que ponham-se as letras de lado. Tempo virá e em que farão grande uso delas no serviço do Senhor, e as terão em tão alta estima que não desejarão trocá-las por nenhum tesouro, simplesmente pelo fato de que com elas podem servir a Sua Majestade. Porém, diante da sabedoria infinita, podem estar certos de que há mais valor num pouco de estudo, de humildade e num único ato dela, do que em toda a ciência do mundo. Neste estado, portanto, não há que arguir, mas somente reconhecer com simplicidade o que somos e assim nos apresentarmos diante de Deus, cuja vontade é que se faça nécia a alma, como realmente o é quando está perante Ele, pois é graças à grande humildade de Sua Majestade que, sendo nós o que somos, Ele a suporta junto de si. O intelecto se agita para dar graças a Deus em termos elegantes e bem escolhidos, enquanto a vontade, como o publicano, permanece tranquila e não ousa erguer os olhos para os céus, com o que, no entanto, dá mais graças do que o entendimento jamais poderia dar, ainda que se esgotasse sua retórica. Em suma, não é preciso abandonar completamente a oração mental, nem mesmo algumas orações vocais, caso queiramos e possamos eventualmente retornar a ela. Porque quando a quietude é intensa, mal se consegue falar, a não ser a muito custo. A minha opinião é perfeitamente possível distinguir se este estado provém do Espírito de Deus ou se, tendo começado com a devoção que nos foi dada por Deus, chegamos a Ele por nossos próprios esforços. E como tenho dito, já queremos passar rapidamente a este sossego da vontade, com a precipitação, tal que nos leva a lugar nenhum. Pois tudo acaba depressa e ficamos num estado de aridez. Se isso vem do demônio, penso que uma alma experiente saberá perfeitamente distingui-lo, pois poderá sentir o quão inquieta, pouca humilde e despreparada se encontra para sofrer os efeitos que o Espírito de Deus traz consigo. Uma tal oração não ilumina o intelecto nem produz firmeza na vontade. Ainda assim, o demônio poderá causar pouco ou nenhum dano, se, como já disse, a alma direcionar para Deus o deleite e suavidade que agora sente e nele fixar seus pensamentos e desejos. Nesse caso, nada pode lograr o demônio. Pelo contrário, Deus permitirá que o próprio deleite que ele provoca na alma acabe contribuindo para derrotá-lo, pois a alma, pensando que esse deleite é de Deus, virá muitas vezes à oração com o desejo de estar em sua presença. E se ela for humilde e não curiosa, nem ávida por deleites,
ainda que espirituais, mas sim amiga de cruz. Pouco caso fará do prazer que o demônio lhes oferece, ao passo que não poderá fazer o mesmo quando se trate do Espírito de Deus, pois este ela terá em alta estima. E quando o demônio, que é todo mentira, vir que a alma se conserva humilde com os prazeres e deleites que ele envia, não voltará muitas vezes a tentá-la, pois perceberá que perde. Foi por isso que muitas outras coisas que, ao tratar do primeiro modo de oração, o primeiro método de irrigação, alertei para a importância de começarem as almas a terem oração, indo-se desapegando de todo gênero de contentamentos, e nela entrarem determinadas, única e exclusivamente a ajudarem Cristo a carregar a cruz, como bons cavaleiros, que sem soldo algum querem servir ao seu rei, pois sabem que têm a paga bem segura, e com os olhos postos no verdadeiro e perpétuo reino que pretendemos ganhar. Grandíssima coisa é ter-se isto sempre bem presente, especialmente no começo. Depois vê-se muito claramente que para poder viver mais preciso é esquecê-lo do que procurá-lo. Lembrar o pouco que tudo dura, e como tudo é nada, e o nada em que se há de apreciar o descanso. Parece ser isso um ideal muito baixo, e de fato é. Os mais adiantados em perfeição o considerariam até mesmo uma afronta, e se envergonhariam de pensar que a razão pela qual renunciam aos bens deste mundo está em que estes haverão de acabar, quando na verdade tais pessoas se alegrariam de deixá-lo para se entregarem somente a Deus, ainda que esses bens durassem para sempre e fossem os mais perfeitos que se possam conceber. Em almas desse tipo já estão crescido o amor, e é ele que está no comando para os principiantes. Porém, essa consideração é de extrema importância e não devem considerá-la como um baixo ideal, pois grande é o bem que proporciona, razão pela qual a recomendo tanto. Mesmo aqueles que atingiram grandes altitudes em oração poderão tirar proveito disso. Em certas épocas em que Deus os quer provar e parecem abandonados por Sua Majestade, pois, como já disse, e quisera eu que não o esquecessem. Nessa vida que vivemos, a alma cresce, mas não do mesmo modo como o corpo, embora assim o digamos. Mas enquanto uma criança, depois de crescer e ganhar corpo, e o ter grande, já adulto, não torna a decrescer e a ter corpo de menino. Em questões espirituais, quer o Senhor que seja assim, ao menos de acordo com o que tenho visto, pois não sei por outra via. Isso pode ser para que nos mantenham humildes, para nosso maior bem, e não nos descuidemos enquanto estivermos neste exílio, pois quanto mais no alto a pessoa estiver, mais razões tem para temer e confiar ainda menos em si. Há ocasiões em que essas mesmas pessoas estão tão submetidas à vontade de Deus que se deixariam atormentar e passariam 1000 mortes para não cair e cometer uma imperfeição, e se veem então combatidas de tentações e perseguições que, para não incorrerem em pecados e se livrarem de ofender a Deus, precisam usar das armas principais, isto é, a oração. E assim, lembra-se de que tudo acaba, que há céu e inferno,
e outras coisas de gênero. Pois, voltando ao que dizia, é muito importante para se livrar dos ardis e deleites vindos do demônio, que uma alma comece com a determinação de seguir o caminho da cruz desde o princípio e de não desejar as ditas consolações. O próprio Senhor nos ensinou este caminho de perfeição ao dizer: toma a tua cruz e segue-me. É Ele o nosso modelo, e aqueles que seguem seus conselhos com o único intuito de contentá-lo, nada têm a temer. Pelo progresso que constatarão em si mesmas, essas almas verão que isso não lhes vem do demônio, pois ainda que tornem a cair, fica-lhe um sinal de que esteve ali o Senhor. A rapidez com que voltam a levantar-se, disso há também outros sinais, que agora descreverei quando se trata do Espírito de Deus. Não é necessário andar atrás de meios de induzir a humildade e a confusão, porque o mesmo Senhor nos dá de modo bem diferente do que podemos obter por meio de nossas pequenas reflexões, que são nada em comparação com uma verdadeira humildade proveniente da luz, que nos é dada pelo Senhor e que produz em nós uma grande confusão. É coisa muito perceptível que Deus nos dá esse conhecimento, para que entendamos que nenhum bem possuímos por nós mesmos. E quanto maiores as dádivas que recebemos, maior é a compreensão que adquirimos. O Senhor infunde em nós um grande desejo de ir avante na oração e de não abandoná-la, por maiores que sejam as provações que possam advir. Oferecemo-nos inteiramente a Ele e sentimos uma segurança, acompanhada de humildade e temor, com respeito à nossa salvação, o que logo afasta de nossa alma todo temor servil. Ele propicia um temor muito mais maduro, nascido da fé. Percebemos então que começa a brotar em nós um amor a Deus inteiramente desprovido de interesse próprio, e passamos a desejar momentos de solidão a fim de podermos desfrutar melhor de sua bênção. Concluo, para não me tornar cansativa, dizendo que essa oração é o começo de todas as bênçãos. Quando as flores já se encontram no estado em que já não lhes falta quase nada para desabrochar, a alma tem muita consciência disso, e de nenhuma maneira se poderá convencer de que Deus não esteve com ela, se até ver de novo com quebras e imperfeições, que então torna-se temerosa de tudo. E é bom que tema, embora haja almas cuja crença de que estão com Deus lhes traz mais proveito do que todos os temores que lhes possam infundir, pois se a alma é amorosa e grata por natureza, a memória da dádiva que Deus lhe concede a faz voltar-se para Ele, não obstante todos os castigos do inferno que lhe possam vir à imaginação. Pelo menos foi isso o que aconteceu comigo, apesar de ser eu tão ruim. Como tratarei mais adiante sobre os sinais do bom espírito, e custou-me muito trabalho compreendê-los claramente. Nada direi sobre eles aqui. Creio que, com o favor de Deus, serei capaz de fazê-lo com algum sucesso, pois, além das experiências que me trouxeram grande proveito, aprendi muito com certas pessoas muito letradas e muito santas, a quem se deve dar crédito, a fim de que as almas que até aqui chegarem, pela bondade do Senhor, possam evitar as fadigas que enfrentei.